a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus e um pouquinho das passagens, né? Mas antes da gente começar a nossa aula, fazer a nossa prece, agradecidos estamos pela oportunidade de aprendizado, de estudo sempre, mestre. Ampare e auxilie nosso pensamento, guie nossos corações, sempre sempre trilhar o caminho do bem, acima de tudo, e que assim possa ser, graças a Deus. Bom, galera, então o tema assim, principal da aula de hoje é sobre Jesus e ainda mais a gente está em dezembro, chegando próximo do Natal, acho que eu não poderia falar uma coisa diferente a não ser de caridade, né? Ainda mais nesse momento tão especial. Bom, quando a gente fala de caridade, a gente pensa em quê, né? Ajudar o próximo, amar o outro e ajudar assim, sem ter um retorno. Mas quando a gente fala de caridade, às vezes a gente pensa em sempre uma ajuda financeira, não é verdade? Em que a caridade às vezes se associa, né? Se está junto ali de alguma ajuda em dinheiro, mas a gente sabe que não é isso, certo? Quando a gente fala de caridade, a gente é um caminho assim, muito grande em que a gente precisa entender que a gente precisa ajudar as outras pessoas sem essa ajuda pode ser uma ajuda moral, uma ajuda pode ser em dinheiro também, né? Mas a gente não precisa esperar nada em troca. Então, vendo uma das passagens de Jesus, uma das histórias, né, em que os apóstolos estavam naquela época estavam conversando e tal, e o assunto era esse, né? Poxa, a pessoa rica, ela ajuda as pessoas porque tem dinheiro, mas as pessoas que são mais pobres ou que não tem tanto para dar, e aí, elas não podem fazer caridade? Então, a história começa assim, né? Em que estavam ali conversando e Jesus trouxe uma passagem de uma pessoa como fosse um morador de rua, em que assim, não tinha muita coisa, né? Assim, material que eu falo, né? Mas que por alguns momentos ele praticou a caridade. Ah, Sandro, poxa, como ele praticou a caridade? Vou citar algumas coisas que ele fez para vocês entenderem. Bom, como eu falei, ele não tinha dinheiro. Então, como ele podia ajudar? Então, controlar os pensamentos negativos. Então, aquele momento que você está com o pensamento conturbado, ele parava, pensava, não é assim, não é por esse caminho, né? Evitava fofocas e sempre destacava algo bom da pessoa ausente. Então, aquela pessoa que chega para você, começa a falar, ah, não, fulaninho é isso, não sei o que, tá sabendo aquela história. Isso é positivo pra gente? O que isso vai mudar na nossa vida? Mas a gente gosta, né? De saber, a fofoquinha, sempre bom. Mas não é positivo, né? A gente alimenta um sentimento para uma outra pessoa, a gente fala de uma outra pessoa, às vezes mal, e que isso pode afetar, né? Esse pensamento ruim nunca é positivo. Não alimentava a raiva dos outros e mantinha calma. Então, aquela pessoa que, às vezes, vamos lá, a situação de hoje em dia, a pessoa chegou estressada em casa, falando, sei lá, mal de alguém, ou estressado do trabalho, ou brigou na escola, não sei, brigou com um amigo, e a pessoa, ao invés de apaziguar a situação, ou seja, acalmar a situação, ela vai lá, não, é isso mesmo, tem que brigar, tem que falar, e as coisas nem sempre são resolvidas, né, com essa raiva, né, e que essa raiva muda a gente, né? E isso na situação do morador de rua. Então imagina que as pessoas passavam por ele, falavam muitas coisas e ele sempre calmo e tranquilo. Outra coisa, não respondia às ofensas e tratava todos com respeito. Então, mais uma vez, imagina um morador de rua em que você tem uma situação de sendo vulnerável ali, né? E que as pessoas comentam, falam da sua situação, mas ele não fazia nada, não
não retrucavam. Então, de novo, nosso dia a dia, está numa situação que alguém te xinga no trânsito, não sei, no ônibus, você vai lá e fala de volta, e começa aquela briga, começa aquela raiva. Isso não adianta nada. Isso não leva a lugar nenhum, você não vai resolver nada falando disso. Ele continua, não espalhava calúnias, não espalhava mentiras para ninguém, ajudava a evitar brigas e mal-entendidos, defendia quem estava sendo condenado injustamente e até tirava pedras da rua para evitar acidentes. Então, assim, a pessoa, esse rapaz, ele estava todo momento dentro da sua situação de dificuldade, tentando ajudar o seu entorno, né? E quando você tenta fazer o seu, pelo menos, para não atrapalhar o outro, isso já ajuda bastante, né? Quando a gente tenta melhorar a gente, o nosso entorno acaba afetando, tá? Então, quando a gente busca sempre o melhor para a gente, isso é transmitido também. Então, a caridade é uma coisa muito grande, né? Muito vasta. Então, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia: evitar fofocas, brigas, ofensas, ajudar em conflitos, tratar todos com respeito. Pô, Sandro, isso são coisas básicas e tal. Sim, são coisas básicas, mas será que a gente faz isso tudo? Será que a todo momento a gente não faz fofoca, não briga? Eu falo por mim que com certeza não, né? Então a gente precisa estar ligado nessas situações, estar vigilante diante das dificuldades do nosso dia a dia, né? Que quando surge um problema parece que acontece várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa ter equilíbrio no nosso pensamento, né? Então Jesus traz essa passagem, conta essa história em que teve a situação, mostrando, né, através dessa história, em que a gente não precisa ter dinheiro para poder ajudar o próximo, né? Então, acho que a mensagem que ele quis trazer, a mensagem que fica nos nossos corações, é essa aí. A caridade desconhecida é o combate diário e silencioso contra o mal. Pequenas atitudes transformam ambientes. Então, aquela história. Tenta mudar você mesmo para ajudar as próximas pessoas, ajudar o seu familiar, as pessoas que estão à sua volta. Assim a gente vai transformando, né, o nosso entorno, os nossos pensamentos, né? Então, essa luta diária é difícil, né? Faz parte do nosso crescimento espiritual sempre. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de amor, de caridade, acima de tudo, nesse momento tão especial, perto do Natal. Tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau.